Olá, gente. Bom, o conteúdo do livro que a gente vai estar comentando hoje é o Paradigma Perdido, a Natureza Humana, de Edgar Morin. É um livro de 222 páginas, né? O meu é uma edição um pouco antiga, e é um livro que foi editado em 1973. Então, Edgar Morin, ele é formado em Direito, em História, em Geografia, e fez estudos também em Filosofia, em Sociologia e em Epistemologia. Portanto, ele é bem eclético, digamos assim. Neste livro aqui, o Paradigma Perdido, ele está... Bom, por que o nome, né? Vamos começar daí. Paradigma Perdido, depois tem como subtítulo A Natureza Humana. Então, o livro, o nome já diz tudo. Paradigma, né? Paradigma é um paradigma. O que significa? Paradigma significa uma estrutura teórica, né? Um arcabouço teórico que no qual você se baseia, né, para entender certos aspectos da realidade. Então, paradigma também foi um termo, um conceito usado por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um físico muito famoso e na história da ciência, né, no pensar sobre a ciência, ele conceituou um paradigma. Então, para Kuhn, um paradigma consistiria, né, que, por exemplo, que as realizações científicas, elas geram modelos que vai orientar, na verdade, o desenvolvimento posterior das pesquisas. Então, é próprio um arcabouço teórico que permeia, então, as ideias que te conduz, digamos, por uma determinada direção no entendimento do real. Então, isso é o que significa paradigma, né? E ele usou o termo paradigma perdido. Aí podemos ter ele pode estar se remetendo ao Paraíso Perdido de Rousseau, né? O Rousseau, filósofo iluminista do século XVIII, e é famoso, né, por a questão do bom selvagem, né? No paraíso, que os homens estão em um momento, isso ele está pensando no século XVIII, que perderam aquela ingenuidade, né, aqueles parâmetros naturais da vida do ser humano que foram perdidos. Então, o conceito vem do paraíso perdido e ele joga um pouco com as palavras e usa o paradigma perdido. Muito bem. A natureza humana. Agora, perdido por quê? Né? E qual é o paradigma que foi perdido? E isso é o que dá sentido para o subtítulo, A Natureza Humana. É a natureza humana que foi perdida. Eu vou explicar já o que ele quer dizer com natureza humana, né? Então, e para explicar o que foi perdido, né, claro, tá os dois ligados. Então, natureza humana, talvez seja melhor explicar o que ele quer dizer com natureza humana. A natureza humana é aquele que Marx, né, Karl Marx, na análise que ele faz, né, da crítica da filosofia do direito de Hegel, chama de homem genérico, né? É
o homem genérico tomado em todas as suas instâncias, seja social, seja cultural, seja biológica, né? Em relação com a natureza, enfim. É o homem genérico de Marx, o Edgar Morin. A natureza humana, então, consistiria, e o homem, né, seria, a natureza humana é o homem, né, o homem enquanto homem genérico, né, e como homem genérico, ele é um produto, diz Morin, que ele é um produto da natureza, né, e como produto da natureza, o ser humano, ele é matéria-prima, digamos, né, maleável ali pela cultura, né, maleável pela história. Então, esse homem genérico, né, esse homem visto nas suas diversas facetas, né, em relação com o seu meio ambiente, é que foi perdido para Morin. Por isso, o paradigma perdido é próprio a natureza humana tomada como um homem genérico, como um ser, digamos, aberto para o social, né? Não é um ser fechado. E por que foi perdido? Agora, perdido por quê? Veja, perdido porque esse paradigma, né, desse ser em relação com o seu meio ambiente, ele foi esquecido, né? Ele foi relegado, foi deixado de lado no século XX, tanto pela antropologia quanto pela biologia. Então, aqui a gente já tem uma noção exata de qual é a preocupação de Morin nesse livro. Ele está, então, ali preocupado com a epistemologia, digamos, do saber antropológico, né? Especificamente a antropologia. E não só a antropologia, mas a relação da antropologia com a biologia, né? Então ele diz que esse paradigma do homem, da natureza humana, foi perdido tanto pela antropologia quanto pela biologia. E por quê? Né? Porque, segundo, no século XX, a antropologia, ela repudiava, digamos, a união com a natureza, né, com o naturalismo, a antropologia, e ele chama isso de antropologismo, né, com um pouco de um termo um pouco pejorativo, digamos, né. Então, no século XX, a antropologia ela era um antropologismo e ela era fechada em si, né. Ela com relação, por exemplo, à biologia, ao mundo natural, ela era fechada em si porque ela repudiava as coisas naturais, né, e tomava o homem enquanto ser cultural, digamos assim, né. E também a biologia no século XX, ela era também um biologismo. Por quê? Porque ela era fechada no seu universo, né? No seu universo, seja físico, né? E químico das moléculas, né? Das células, né? Dos tecidos, enfim. Então, esse paradigma do homem genérico, né? Ele foi perdido nessa época porque as duas disciplinas, né, a biologia e a antropologia, elas não se comunicavam, né? Elas eram fechadas em si. Então, e Edgar Morin diz que esse homem, né, esse homem para a antropologia e esse homem para a biologia era um homem insular. Por quê? Porque ele era isolado, ele era fechado. O homem para a biologia era uma massa de moléculas químicas e biológicas, e o homem para a antropologia era um ser, né, destacado da natureza, porque era um ser cultural. Então todos os dois eram
ilhas, desculpa, eram ilhas e eram, então ele chama de homem insular, né? E pode ser também de teorias insulares, né? O antropologismo e o biologismo. Muito bem. Então, a natureza humana, esse paradigma, né, perdido, ele agora deve ser tomado, né? Então esse é a tese de Morin no livro, né? Neste livro aqui. O homem, ele deve ser tomado, então, como um sistema aberto. Sistema aberto no sentido de que ele é aberto ao seu ambiente em que ele vive, né? Então, ele tem que ser tomado como um produto desse jogo incerto, digamos, né? Nesse esquema que o Edgar Morin chama de esquema policêntrico, né? Que tem vários centros, não é, por exemplo, só o homem enquanto ser biológico que é o importante, não é o homem enquanto ser cultural que é o mais importante, né? Não é a natureza que interfere praticamente no ser humano como fator principal, também não é a cultura, né, que diferencia o homem e o extrai da natureza. Então, o Edgar Morin, a tese básica que ele está defendendo aqui é que o homem tem que sair desta ilha, ele tem que deixar de ser insular para se tornar peninsular, para ele ser uma península em contato com outras disciplinas, com outras formas de saber, de conceber o humano, né, o ser humano. Então, esse esquema é um esquema policêntrico no sentido de que são vários centros que são importantes. Então, a preocupação então aqui de Morin, né, é esse contato, como eu já disse, entre a biologia e a antropologia. Contato e ruptura, é claro, também, entre essas duas disciplinas, né? Então, ele está ali preocupado com o estudo epistemológico, né, sobre a antropologia e os fundamentos da antropologia, né? Então, veja, então ele detecta, né, esse homem insular. E qual seria então a saída, né? O homem como eu disse, ele estava ali isolado no seu antropologismo, né? E a teoria antropológica também era ali fechada no seu antropologismo. Então, qual seria a saída para Morin desse esquema? Bom, a saída para ele detecta, e isso faz parte da sua história, porque ele já conta ali no início que ele teve um contato com um arcabouço teórico novo, né? Um orientamento teórico novo, né? Essas preocupações dele do contato da biologia com a antropologia já era de velhas datas, ele já tinha. Só que ali por volta do início dos anos 70, ele tem esse contato com uma nova teoria, ou um orientamento novo para ele, que é a teoria da cibernética, né? Das máquinas, né? Então ele diz que a saída para esse homem insular, para esse antropologismo, né, ela seria a teoria da cibernética, né? A teoria da cibernética. Ele também usa muito e constrói o conceito de complexidade, que a raiz é ali da cibernética, né? E também quer colocar na ordem do dia ali naquela época, porque nós estamos falando de 1973, estava nascendo, já era no seu ápice, a antropologia
ecológica, né, que tomou o homem no seu ambiente, né, o homem como fruto e produtor do seu ambiente. Então ele diz que para sair desse homem insular é básico que se use então a teoria da complexidade, né, a cibernética, e a problemática ecológica, né? Então, agora depois ele conta um pouco que aconteceu já essa mudança, né? Essa mudança que começou, digamos, na biologia, né? A origem desse orientamento novo teórico foi na Revolução Biológica, que tomou conceitos, quando ela começou a estudar os núcleos das células, né, com as tecnologias que permitiam, ela teve que tomar conceitos da cibernética, né, conceito de máquina, conceito de autorreprodução, de reprodução ordenada, né, de autocontrolada. Então tudo isso eram conceitos que existiam na cibernética, né, da robótica no início, e que a biologia teve que tomar como, digamos, vocabulário para os seus novos fenômenos que estavam nascendo. Então, com essa revolução biológica, né, que é a cibernética, que foi a cibernética que, então, ali, por exemplo, com todo esse vocabulário, se percebeu que a célula, ela era como um sistema vivente, não? Fechado ali, ela era uma máquina, né, entre aspas, e autocontrolada por códigos de informação, né, o DNA, o RNA, né, as proteínas, a polimerase, enfim, era uma máquina vivente e que era autocontrolada, né, e por códigos de informações. Era um sistema de informações. Então, veja, com esse início da biologia, né, abriu-se uma brecha, digamos, também para a antropologia. O que aconteceu? Essa revolução biológica, ela orientou uma nova teoria ecológica, né? Então, nessa teoria ecológica, claramente, está o homem e a natureza, né? O homem, ele passa a ser visto, então, como um sistema aberto, né? Com uma relação, digamos, de autonomia, mas também de dependência com a natureza, né? Então, é uma relação organizada, né, e auto-organizada também com a natureza. E nesse contexto ecológico, a natureza, então, ela é vista a partir daí, tomando como parâmetro, né, a revolução, os conceitos da cibernética que foram tomados de empréstimo para a biologia, a partir daí também para esta nova teoria ecológica. A natureza, então, ela é uma relação agora do ambiente, né, com o organismo, ou seja, o ambiente e o organismo, eles estão numa relação, eles seriam uma unidade global, né? Uma unidade global é uma totalidade complexa, também é um outro termo da cibernética, né? Então ele é uma totalidade complexa, é um ser vivente, a natureza. Veja que já temos uma rachadura, digamos, né, naquela teoria do século XX do homem insular. Aqui, a partir da teoria da cibernética, né, da teoria da complexidade, vemos já que o homem não é só cultura, né, que o homem é também natureza, porque é visto dentro de um sistema natural, dentro de um ambiente natural. E a natureza agora ela é vista como uma unidade complexa entre o ambiente e o organismo, né? Ela é
uma totalidade complexa e é um ser vivente. Então, veja, a saída que já estava iniciando seria uma teoria aberta, né? Agora, ele está pensando um pouco na antropologia, então seria uma teoria aberta no sentido que a antropologia, né, ele usa um termo que se tornaria, segundo ele, e que se deve implementar uma anti-antropologia, no sentido de a antropologia como uma ciência de um sistema anti-antrópico. Por que anti-antrópico? Porque ele também toma um conceito da cibernética e mais especificamente da física, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que um sistema ele tende a se tornar, quanto mais complexo, mais, não é autodestrutivo, mas digamos mais desorganizado e tendendo mesmo a destrutividade, né? Por exemplo, uma máquina, né? Você pode ver, por exemplo, do seu computador, seu carro, a câmera fotográfica, que é um sistema em que cada parte tem a sua função e que com o tempo eles tendem a se degenerar e a romper-se, né? A destruir-se, digamos. Já a célula, né? O ser, vamos começar pela biologia. Já a célula, por exemplo, é um sistema complexo também, mas é antiantrópico. Por que antiantrópico? Porque apesar de ser composta por um sistema coordenado e autorregulado, né, e é complexo, ela não tende à destrutividade, ela não tende à autodesorganização. Ao contrário, né, ela tende a ser autorregulada, auto-organizada, mesmo sendo um sistema complexo. E, é claro, podemos pular ali da célula para o homem com o seu meio ambiente, né? Em relação aos seus semelhantes, em relação à sociedade e em relação ao ambiente também, à ecologia, né? Então, você pode considerar o homem como um ser ecológico dentro de uma ecologia, dentro de um ecossistema, né? Então, é isso que ele quer dizer ali quando ele diz que a antropologia ela teria que se tornar uma anti-entropologia, que mistura segundo a lei da termodinâmica, né, uma anti-entropia, né, junto com a ciência da antropologia. Então, uma ciência de um sistema anti-entrópico, como eu quis dizer. Então, essa ciência, né, da anti-entropologia, ela consideraria os aspectos, digamos, multidimensionais, complexos do ser humano, já que o objeto da antropologia é o ser humano. Então, o Morin aqui, ele quer muito enfatizar que a gente enquanto antropólogo, enquanto biólogo, enfim, que você tem que tomar o homem para entender os processos humanos, tem que tomá-lo nos aspectos multidimensionais e complexos, ou seja, nos seus vários centros, né? É isso que é o policentro que ele diz. Tomar o homem com relação ao seu ambiente, que interfere no seu ser, tanto quanto o homem interfere no meio ambiente, e os dois interferem geneticamente. Isso é um ponto muito importante que, ao meu ver, né, e também é muito atual, inclusive hoje em dia. Ele escreveu isso em 73, mas é uma coisa muito atual ainda, e inovativa. Estou falando da antropologia,
você estudar o homem, estudar o fazer humano nesse contexto multidimensional, nesse contexto policêntrico mesmo. Então, veja, você teria que considerar também não só a complexidade, né, mas a hipercomplexidade da antropologia. É aquele passo a mais da complexidade que é antientrópica. Isso é o que é bonito. Por quê? Porque ela se organiza e se auto-reorganiza, né, com códigos de informação, mas ela não tende à ruptura, ela não tende à desagregação, né? Então, na teoria da comunicação, seria ruídos, né? Então, tem o emissor, o receptor e a mensagem, né? O ruído seria quando a mensagem que foi emitida não chega completamente 100%, digamos, àquela original. Houve problemas, então a informação não chega como era originalmente. Portanto, a entropia, né, ela causa ruídos, né, digamos, ela causa rumores. E o sistema complexo humano, né, esse ser humano multifacetado, esse sistema multidimensional e complexo, ele é anti-entrópico, porque ele tende a absorver o rumor, os ruídos, né, que desestruturariam, digamos, a máquina, esse ecossistema. Então ele absorve os ruídos, os rumores, e os transforma em coisas positivas. Então vejam, essa complexidade, né, essa hipercomplexidade da antropologia, né, tem que considerar todos esses aspectos multidimensionais. Multidimensionais porque, por exemplo, você tem que considerar o sistema genético, né, o cérebro é importante, o sistema sociocultural e o ecossistema também. Veja que desses 4 pontos, a antropologia ou o antropologismo se concentrava no terceiro, né, que é o sistema sociocultural, e deixava de lado os outros. Por quê? Porque repudiava todos os outros como objeto de interesse. Portanto, você tomar a antropologia em base a esse sistema multidimensional é você considerar o sistema genético, né? O sistema genético, por exemplo, em relação à sua evolução genética do homem, né? Então, ele vai dar um exemplo muito belo, muito bonito, em que no início da sociedade, da proto-sociedade, a relação de parentesco, né, o início não da monogamia, mas enfim, do pai, onde aparece a figura do pai pela primeira vez, provoca uma exogamia, no sentido que você teria que, por exemplo, os hominídeos machos, eles não tinham muito preocupação com, assim como os animais, né, os antropóides, com fazer sexo com as filhas, né? A partir de um certo momento na história da humanização, da hominidização, que é um termo que usa Morin, né, nessa evolução para o homem moderno, a partir do momento que aparece essa relação familiar, né, que o tabu do incesto aparece, né, provoca uma exogamia, né, veja, é um fator, entre aspas, cultural. Só que esse fator cultural, segundo Morin diz, ele provoca essa interdição, né, de cruzamentos, vai provocar uma evolução genética também, genética no sentido
que ele vai ser freado, né? A isogamia faz com que se freia o cruzamento entre iguais, né? E fazendo com que se desenvolva genes, digamos, de uma determinada população mais homogênea, porque se você tem cruzamentos muito próximos, familiares, você vai ter mutações genéticas muito mais rápidas, provocando, portanto, teoricamente, aparecimento de espécies diferentes em curto espaço de tempo. Então, com a isogamia, este problema, digamos, genético, ele vai ser superado, porque ele vai provocar, então, diferenças étnicas, né? Porque você cruza com outra tribo, não tribo, mas um outro grupo. Portanto, homogeneamente, geneticamente, você vai ter mudanças genéticas muito mais lentas do que cruzar entre seres ali da mesma família, né? Se podemos dizer família, antes da aparição da proto-sociedade. Proto-sociedade, eu estou usando, é um termo que ele também usa, né? Que é a sociedade logo depois da diferenciação dos primatas para homens. Então, esse freio, né, da evolução genética provocado pela isogamia faz com que apareçam diferenças étnicas e diferenças genéticas, e que se reflete na cultura também, porque a isogamia faz com que se diferencie segmentos sociais e aparecem determinadas sociedades diferentes. Portanto, culturalmente também é uma contribuição. E, por exemplo, o cérebro, para Morin, o cérebro, ele é o epicentro de todo esse processo, né? O cérebro, ele vai ser considerado como o epicentro de tudo que acontece. Veja, ele usa o termo sistema policêntrico, né? Um sistema complexo e multidimensional com vários centros, mas com uma posição privilegiada do cérebro, porque é o cérebro que vai transformar e vai ser transformado e transformar tudo isso que está em torno, esse ecossistema, digamos. Então, existem passos belíssimos que o Edgar Morin, ele vai descrever, né, o processo de cerebralização, é um termo, um conceito que ele usa, né, ou seja, o desenvolvimento cerebral, ele chama de cerebralização, em que, por exemplo, nos albores ali da nossa evolução, quando o homem passou a uma posição erecta, liberou as mãos, né, e liberando as mãos, se separa o polegar, né? E a partir disso, com consequências, por exemplo, na alimentação, né? Então, isso faz com que o maxilar diminua, diminuindo o maxilar, o volume, permite um maior volume da caixa crânica, ou craniana, e que permite um maior volume do cérebro, permitindo aumentar o cérebro, que permite uma maior inteligência. Então, veja, todos esses fatores, eles estão conectados, um interfere ao outro e é simultâneo, né? É isso que ele chama de complexidade. Complexidade porque é complexo definir o que é que determina o que, porque todos estão ali sendo autodeterminados, digamos. Bom, e o sistema sociocultural o sistema sociocultural é o que eu já mencionei também, a cultura, né, advinda, por exemplo, de novas técnicas, de novas invenções, né? Veja, você, por exemplo,
com descobertas arqueológicas, por exemplo, nas cavernas, as pinturas, né, e os sepultamentos também dos Neandertais, por exemplo, que se vê que eles já sepultavam os mortos, provoca no homem fatores, né, se podem ser lidos, por exemplo, as figuras na caverna, influindo no seu ser, né, no sentido que você, para desenhar um animal, que seria um animal totêmico, algumas interpretações antropológicas e paleontológicas, que seriam ritualístico aquelas figuras. E para ser ritualístico, né, para você representar um animal que talvez você pudesse ter sorte na sua caça, o Morin faz uma bela análise dizendo que aquilo é você ter uma consciência de um duplo, né? Tanto o seu, que você se reflete na água, tanto o seu, que você vê uma sombra, tanto do animal, que pode ser, então, reportado o animal naquela figura. Então, portanto, você teria que ter já e conceber uma duplicidade, né? um duplo, um espectro, e isso provoca, segundo Morin, a origem da crença em outra vida, uma crença de que existe um outro, ou que você, por exemplo, depois da morte, esse espectro pode continuar. Então, a partir das figuras desenhadas e sepultamento, né, do morto, a questão da morte, né, você ter a noção de que você morre, né, e isso provoca uma angústia, uma insegurança, né? Então todos esses fatores levam ao nascimento da religião, ao nascimento da crença em Deus, na crença de um ser superior. Então a religião nasce ali, segundo Morin, para suprir esse medo, né? Para mitigar esse medo, dessa angústia do homem com essa sua consciência de uma coisa que ele não consegue além dele, né? Essa coisa sobrenatural, além humana. Então veja, isso vai levar, é claro, aos rituais, né? E o início e porta-cultura. Então veja, todo o sistema sociocultural, né, ele está intrinsecamente ligado com a biologia, no sentido da evolução genética, da evolução do cérebro, né, e a evolução do cérebro porta então a uma evolução cultural, estão ligados. E o cérebro é o epicentro de tudo isso. E o ecossistema? Isso também. O ecossistema, ou seja, o meio ambiente, a natureza, que por tanto tempo era separada, né, pela antropologia, que estudava o homem cultural, né, Edgar Morin diz que é um ator na evolução, o ecossistema enquanto meio ambiente. Por quê? Por exemplo, uma explosão de um vulcão, né, a erupção de um vulcão de Toba, por exemplo, nas Filipinas, provoca uma modificação ambiental tal que os seres humanos, ou os hominídeos, né, eles teriam que se movimentar, né, ou faz com que essa erupção provoque a modificação natural de florestas, de altas florestas, em savanas, né? E a gente sabe que foi essa modificação de florestas em savanas que os hominídeos adquiriram uma posição erecta, né? Por conta dos inimigos predadores, né? Que eles precisavam ficar em pé para enxergar além daqueles... a savana, vocês sabem, são vegetação um pouco alta, né? Então eles precisavam fazer um esforço para verificar os inimigos e as presas também, né? Então isso provocou uma
o ser erecto. Então veja que o ecossistema ele vai determinar certos fatores que vão também contribuir para uma modificação genética, que por sua vez, como eu já mencionei, a questão da volumização do cérebro, provocado por essa mudança ambiental. Então veja, esse esquema é o esquema policêntrico, né? Como eu já mencionei, e isso que está importando para ele é você tomar o homem, né, nesse esquema policêntrico, tendo o cérebro como epicentro. Então, o cérebro vai tomar uma posição ali particular, né, e ele vai ser considerado parte da estrutura social, né, porque a antropologia tende a renegar e a relegar esses aspectos biológicos do ser humano. E o Morin, em 73, já está nos alertando que o homem tem que ser tomado nesse esquema policêntrico mesmo, né? Então, a ciência do homem, assim como esse esquema policêntrico desse ecossistema é policêntrico, a ciência do homem também deve ser policêntrica, né? A ciência do homem, então, essas relações, por exemplo, incertas, né? Essas relações complementares, porque dentro desse esquema, é que eu não tenho tempo para dizer tudo, mas dentro desse sistema, ele faz análise também dos ruídos, né? Nesse processo de hominidização, porque o Edgar Morin, ele 70% do livro, né, muitos capítulos, ele aplica, digamos, essa teoria em uma análise da hominidização, né? Então ele chama esse processo de hominidização. Desde o hominídeo, né, que se separou dos nossos primos primatas, né, passando pela paleossociedade, que ele chama de paleossociedade, depois para uma segunda, que é a proto-sociedade, né? E a proto-sociedade que tem a ver ali com o aparecimento da monogamia, da relação de parentesco, né? Foi uma evolução. E a terceiro momento é a sociedade histórica, né? A sociedade das grandes evoluções, né? Das grandes ideologias, essa sociedade histórica. Então, ele faz um estudo aplicando a sua teoria, fazendo uma análise então dos fatores que influenciam e que foram influenciados na evolução do homem por todo esse período. Então, veja, então, dentro de vários processos, é claro que não é um processo harmônico, como todo processo complexo, existem fatores desagregantes, existem fatores, os ruídos, né, as interferências que são, diferentemente da máquina, né, que se destrói, na complexidade do ser humano, do ecossistema, ela é reabsorvida ao seu proveito, né? Então, por exemplo, no homem seria o homem demens, né, o homem demente, digamos, né? Todo o arcabouço emocional dos homens que poderiam desagregar o tecido social, eles são usados e reaproveitados como cimento para acimentar e solidificar melhor a sociedade nesse ecossistema. Então, esse esquema policêntrico ele vai ter uma relação incertas por conta do ruído, né, por conta dessa relação de ruídos e interferências e desagregações, complementares esse tipo de relação e antagonistas, né? Também, seja o indivíduo, o organismo com o seu
o seu ambiente, também as relações também vai existir entre as espécies, entre as sociedades e os indivíduos. Então, o ser enquanto espécie, o ser enquanto sociedade e o ser como indivíduo realmente. Então, veja, a teoria que o Mohan quer, né, e basicamente é isso do que se trata, é a teoria do conhecimento, a epistemologia, né, da ciência, em específico a antropologia, desculpem, é a teoria aberta. O que seria a teoria aberta para Mohan? A teoria aberta é a integração de diversas ciências, né, para o homem. É o que o Marcel Mauss, né, antropólogo do século XX, ele chama de fenômeno humano total, né? É isso, é você, e ele quer integrar, então, diversas ciências, né, sem que nenhuma dessas ciências tenha uma armadura unidimensional, né, que feche o homem em uma caixa, né? O homem insular tem que se tornar peninsular. Então, e a partir de essa integração das diversas ciências, né? A antropologia, então, ele termina o livro dizendo que a antropologia ela deve se empossar, né? Ela deve tomar posse do caráter morfogênico do fenômeno humano, né? Então, ele tem que tomar esse caráter morfogênico do ser humano e aferrar o problema da origem, né? A origem dos primeiros desenvolvimentos. Engraçado que isso também é Veja, ele escreveu em 73. O livro que a gente leu do Alain Barnard, a gente leu que eu li, que eu comentei, da Gênese do Pensamento Simbólico, terminava o livro também com essa mesma questão. E olha que esse livro do Barnard foi escrito o ano passado, ao máximo em 2012. E a problematização é a mesma. Barnard também dizia que a antropologia deveria sim haver um contato e dar sua contribuição. Ele estava falando da antropologia cultural. Dar sua contribuição para a história da origem do homem. E o Mohan também está dizendo que a antropologia ela deve se empossar desse problema da origem, né? Então, tendo como eixo o quê? Né? Ela se empossa dessa teoria da origem do homem, mas o eixo aqui são as relações generativas, fenomênicas, né? Ou seja, o homem como um homem genérico, né? O homem como um homem social, como um homem biológico, como um homem demens, né? Ou seja, um homem lúdico. Essa questão tem que fazer parte também, né? Porque faz parte do mecanismo, né? Faz parte do ruído, digamos, desse movimentar da sociedade humana, desse movimentar desse ecossistema humano, né? E a linguística também, né? Então, a antropologia deve sim se apossar fazendo estudo da paleossociedade, né? Da proto-sociedade e da sociedade histórica. E o que é, na verdade, o que ele fez, porque vários capítulos, me parece que do capítulo 2 ao capítulo 7 ou 8, ele faz um estudo aplicando essa teoria da complexidade, né, desses aspectos multidimensionais, né, aplica, fazendo uma análise então do processo de hominidização. É que eu não tenho tempo aqui, mas tem muitas coisas lindas que ele escreveu nesse jogo, né, nessa relação de dupla face entre a evolução genética, né, do homem, a evolução biológica, a evolução cultural e a evolução do social. Elas estão completamente entrelaçadas. E é isso que ele quer
chamar a atenção aqui, o Morin, é sobre essa questão que ele está preocupado nesse livro aqui. Existem muitas coisas que eu queria comentar, mas o vídeo fica muito grande e as pessoas não têm paciência para vídeos longos. É um pecado, porque eu acho que o que é importante é o conteúdo. Não é que você possa ver em 10 minutos uma coisa tão superficial. Porque existiam muitas coisas aqui interessantes quando ele trata da origem da religião, que é uma questão que me preocupa já de alguns livros. Se você viu alguns outros vídeos meus, percebe que eu estou preocupada em conhecer a origem da religião, né? Nesse livro aqui, quando ele vai falar da proto-sociedade, a origem da proto-sociedade, né? A origem da relação de parentesco, quando aparece o pensamento abstrato, digamos, né, que eles deixam pinturas nas cavernas, eles começam a enterrar os mortos, né, é muito interessante a teoria do Morin nesses aspectos. Então é isso, a preocupação dele aqui então é com a antropologia, né, e a relação com a biologia, e o quanto elas podem contribuir uma com a outra, desde que as duas deixem, né, as ilhas em que elas estavam e passem a participar da península, né, que seria esse esquema policêntrico de estudos. É um livro muito interessante e eu recomendaria mesmo aqueles que têm interesse na ciência, aqueles que têm interesse, né, na história da antropologia, de lê-lo, porque realmente vale a pena. Então, gente, por hoje é só isso. Eu teria muitas outras coisas, mas não posso, infelizmente. Muito obrigada, pessoal.